Tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos na imersão Propósito de Vida. Conte a sua história. Nós já ouvimos histórias extraordinárias. Agora nós vamos receber a minha querida Magali Ferraz com um tema que diz que quem não passou por dificuldades não tem história para contar. Fique conosco, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu comentário, de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu já vou chamar ela aqui que é para a gente entrar logo no transbordo. De compartilhar com o máximo de pessoas possível essa live. Não esqueça de nos seguir, de deixar o seu comentário. Opa! E Oiê! aí, seja bem-vinda, Magali. Muito Deixa eu só obrigada. fazer a introdução aqui, aí eu já te passo. Sejam bem-vindos, nós estamos na imersão Propósito de Vida, nós contamos a história de pessoas que têm impactado essa nação, essa geração, as pessoas através da sua história de vida, são pessoas que têm um legado incrível, uma experiência de vida e elas podem compartilhar e transbordar. E agora nós vamos receber a nossa palestrante, que é convidada, a Magali Ferraz, ela vai se apresentar, vai contar a história de vida dela, e eu tenho certeza que eu e você vamos aprender bastante, vamos ser tocados, vamos aprender com tudo aquilo que ela tem para compartilhar conosco. Magali, se apresente, fique à vontade, diga de onde você é, de onde você está falando, e compartilhe conosco a sua história e todos esses códigos que você tem aí guardado. Obrigada, Júnior. Primeiro, eu quero te agradecer por esse evento maravilhoso. Você realmente é um escolhido de Deus para fazer essa bênção para todos nós. Porque não somente nós que falamos, mas quem ouve também é sempre beneficiado com tudo isso. Eu sou de São Paulo, tenho 48 anos, eu trabalho hoje com marketing digital também, né? Estou aí como gestora de redes sociais, mas também trabalho como consultoria de financeira de alimentos e bebidas. E aí, estamos nessa luta aí, faz o quê? 1 ano e meio que eu estou acompanhando o Pablo, foi onde eu posso dizer, foi o meu despertar para a vida. E engraçado, eu não consegui ficar full time em todas as lives, né, das meninas, mas eu pude perceber em alguns momentos o quanto nós temos em comum, o quanto nós temos pontos em comum para chegar onde nós estamos chegando. Eu posso dizer assim, eu estou engatinhando ainda, não posso chegar, falar que eu já estou num nível mais alto, ainda estou gatinhando em muitas coisas ainda. E bom, enfim, vou começar dizendo sobre Espero que minha internet não dê problema, viu, Júnior? Que nem é da outra vez, né? Que a gente não conseguiu finalizar. Hoje não vai dar. Então, que bom. Mas eu queria muito começar com aquela parte onde até mesmo a Tati estava falando na outra live, inclusive, sobre religiosidade, porque eu acho que é um ponto onde mais me pegou, foi aí, porque assim, eu nasci e cresci num lar muito católico. Minha mãe foi filha de Maria, o meu pai é ateu, e aí meus avós eram muito católicos, e a gente cresceu nessa vida, né? E só que assim, o que acontece? Não julgando nenhuma religião nem nada, porque a gente não sabe nada até a gente estar dentro, né? E quando eu fui para o catolicismo, fazer a primeira comunhão, aquele monte de coisas, o que acontecia? Eu ia, achava bonito, participava dos domingos, aquele negócio todo. Mas o que acontecia? Nada. Nada, porque eles não ensinavam para nós a fundo o que era uma leitura de uma Bíblia. Olha, eu tenho 48 anos, eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez agora. Depois que eu comecei a seguir o Pablo. E vou te dizer que eu ainda resisti. Por quê? Porque eu acredito que eu ainda tenho, porque eu não quebrei. No método IP, Júnior, eu quebrei o meu primeiro bloqueio a ser quebrado foi o de escassez, que era o que mais gritava. E claro que vem outros. Eu achava que, e não saiu o bloqueio de religiosidade, mas eu tenho uma certa
angústia quando eu começava a ouvir uma pessoa que a primeira coisa que ela falava era Deus. Eu falava, já está querendo usar o nome de Deus em vão. Olha a minha mente. E aí eu resisti um pouco muito a tudo. Aí chega um certo momento da nossa vida que Deus ele vai mostrando, né? Ele vai dando uns indícios, vai dando uns sinais, e a gente não vai percebendo, então as coisas vão acontecendo e por aí vai. Então, quando eu tinha 19 anos, a minha mãe faleceu, minha mãe tinha 45 anos na época, e foi assim, muito, muito estranho, porque a minha mãe era tão inteligente, tão forte, tão tudo, uma super mulher que eu achava que ela nunca iria morrer. E foi uma surpresa muito grande para mim quando ela faleceu. E foi um divisor de águas daí em diante, porque ela era toda a estrutura da nossa casa, toda a base da nossa casa. E ela realmente era uma mulher de Deus, porque uma vez eu até perguntei, ela falava algumas coisas que não faziam muito sentido na hora, e hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto de sentido tinha em todas as palavras que ela proferia. E hoje eu lembro com muito amor e muito carinho tudo que ela disse. Eu falo, minha mãe já disse isso, minha mãe já falou isso. Então, nada acontece por acaso, nada acontece em vão. As pessoas que hoje nós temos na nossa vida não é à toa. A família que nós nascemos não é do nada. Né? Por mais que as pessoas às vezes tenham algum problema com algum familiar, seja próximo ou não. Porque eu geralmente eu gosto de falar da família, Júnior, como o pai e os irmãos. Hoje eu posso dizer, hoje inclusive se vocês ouvirem algum barulho estranho, porque minha casa está lotada, eu estou aqui trancada no meu quarto, porque está todo mundo aqui em casa, tá meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Eu amo muito tudo isso, minha irmã, tá todo mundo aqui. Então, o que acontece? A gente não vem numa família à toa, temos qualidades e defeitos para se complementar. Então, voltando só na história da minha mãe, o que aconteceu quando ela faleceu? Eu não aceitei muito bem isso. Aliás, eu fiz igual você, Júnior, eu vi sua história, por isso que eu falei para você que temos muita coisa assim parecida, porque eu não aceitava que Deus tinha feito isso com uma mulher minha mãe era tão altruísta, ajudava todo mundo, fazia um monte de coisa para todo mundo, sabe? Aquela mulher fogueta mesmo. E aí Deus levou. E aí eu falei assim, eu não acredito que ele fez isso. Por que ele fez isso? Com ela tão nova, com 4 filhos, o mais novo tinha 12. Por quê? Por quê? Por quê? E aí você vai naquela busca, e não encontra, e não encontra. Aí você vai aqui, você vai ali. E aquela coisa que você já sabe, né? Que a história se repete. E a gente não encontra a verdadeira resposta, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhava com um financeiro de alimentos e bebidas há 20 anos e chegou uma hora que já estava dando mais. Aí o que aconteceu? Eu estava assistindo uma collab e conheci o Pablo. E ele falou sobre setênio. E é um assunto que me chama muito a atenção, porque tem 11 anos que eu faço autoconhecimento. E vou te dizer que foi o meu primeiro passo para ser uma pessoa mais equilibrada na minha vida, mediante tudo que eu estava passando. Então, eu comecei a fazer autoconhecimento numa escola espiritualista, né, com vários psicólogos. E foi ali que eu comecei a enxergar com mais clareza porque quando você se conhece, você conhece melhor o mundo. E foi meu primeiro passo. Nesse meio termo também eu tive algumas recaídas de me envolver com pessoas que não deveria, né? Não coisas ruins de droga, nada disso. Relacionamento mesmo. E aí foi indo, eu falei assim, não, eu preciso andar no caminho correto, das coisas certas. Lá volto de novo e vou na busca, vou na busca. E assistindo essa collab com o Thiago Nigro, eu conheci o Pablo, comecei a seguir o Pablo e foi assim, surreal. Tudo que ele dizia, eu relutava.
Até mesmo na forma com que ele falava, eu relutava. Eu falava assim, esse homem não deve estar falando verdade. Ele não é. Ele deve estar... maior. E eu sou muito grata por tudo com que ele, pelas palavras que ele proferiu, pela forma grosseira com que ele muitas vezes falou, porque foi nesses momentos que eu acordei. Aí eu entrei para a mentoria dele, do MID, né, 12, MID 12K, e fui indo. E aí teve uma tarefa dele, Júnior, que ele falou assim, vocês precisam fazer network, né? E eu falei, meu Deus, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu falei, como que eu vou fazer essa tarefa? Porque eu era perita em não fazer as tarefas. E aí nada dava certo, né? Eu falei assim, eu quero mudança, mas eu não estou conseguindo me mover para isso. Quantas vezes, Júnior, eu ficava olhando lives e lives, histórias, mentorias, imersões, e nada, eu não saía eu não dava um passo. Eu não dava um passo. Entrei, meu primeiro contato com o empreender foi quando o Flávio Augusto da WhatsApp propôs para que nós entrássemos para fazer a venda do inglês, né, na plataforma online com a pandemia. E eu tô lá até hoje. Por quê? Porque ele propõe ele dá curso semanalmente, ele dá palestra, ele dá treinamento para gente. Eu falava assim, parte do papo. E aí foi indo, eu falei, sabe uma coisa? Eu preciso dar um primeiro passo. E eu sabia que eu estava numa empresa de 17 anos, eu ganhava bem, eu tinha, entre aspas, né, estabilidade, porque ninguém tem estabilidade, mas eu tinha na minha cabeça naquele momento. E eu sabia que a partir do momento que eu saísse de lá, eu ia para o fundo do poço, né? Porque eu fiquei muito tempo lá, sem praticamente... Eu só fiz uma pós-graduação nesse tempo. Eu falei assim, bom, se eu não fizer isso, se eu não for para o modo de... aquela que fala, agora eu não estou lembrando da palavra, né? De subsistência, eu não vou me mover. Aí eu peguei, pedi demissão do trabalho que eu estava e fui fazer outras coisas. Não tive muito sucesso, tal. Voltei para o mesmo ramo, fiquei 2 anos, pedi demissão de novo e falei, vou trabalhar como gestora de redes sociais. Foi onde eu fiz o curso da Keila, lá fiz o curso do Pablo e estou aprendendo até hoje. Inclusive, hoje eu estava fazendo um estudo do Eli Edson. Porque aquele negócio, quem aprende não depende, né? Isso a gente também já sabe. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que não acabou. O meu caminho ainda não acabou, eu estou apenas engatinhando, mas eu tenho plena consciência do que eu não quero mais para minha vida e onde eu quero chegar. E essas dificuldades que a gente passa, ela não é só a dificuldade financeira, ela é a falta de apoio, ela é a crítica que a gente recebe, ela é aquela pessoa que fala para você que você não vai conseguir. É aquela pessoa que quando você põe uma enquete, ela não responde, né? Aquela pessoa que... E aí você fala, o que eu tenho de errado? O que eu estou fazendo de errado? Né? E só voltando um pouco na tarefa, onde eu sempre deixei de fazer, numa live do Pablo, eu falei assim, eu preciso me conectar com alguém. E dentre aquelas 5.000 pessoas, Júnior, eu chamei a Gabi. Eu perguntei se ela fazia o PLD, se ela estava aberta para network, e ela me colocou no nosso grupo que nós temos hoje. E vou dizer para você que foi uma das melhores coisas da minha vida, porque eu nunca tive tanto contato com tantas pessoas maravilhosas
que me ensinaram tantas coisas numa frase, numa palavra, numa live como que você faz. E eu vou dizer para você que eu não vou ser hipócrita, não, porque eu resisti muitas coisas na minha vida. E hoje eu estou na metade da minha Bíblia, tá até ali na minha cabeceira, que todo dia eu leio um pedaço dela. Estou lendo como um livro normal, porque é a primeira vez que eu leio. E eu vou dizer para você que como isso tem mudado a minha vida. Porque eu não achava que as pessoas, para ter as coisas, para conseguir alguma coisa, precisava falar dele. Porque era só sentir, era só acreditar, mas não é. Até o dia que realmente uma vez o Pablo num boot, ele disse, hoje você não tem, num boot ele falou, hoje você não tem intimidade com ele, mas você vai ter. Eu não achava isso possível. Eu falei assim, eu não consigo sentir tudo isso que as pessoas sentem, o coração queima e que vê isso, e que vê aquilo. Eu falei assim, gente, eu não vejo nada disso, eu não sinto nada disso. Será que eu sou errada? Será que eu tenho um problema? Eu ficava pensando, falei, meu Deus. Mas eu não desisti, eu acordo cedo, eu faço a minha leitura dos provérbios, eu leio um pouco mais da Bíblia, na parte que eu estou seguindo, eu faço o meu boot. E uma outra coisa que fez muito sentido na minha vida, exercício físico, que o Pablo sempre falou, até o dia que a gente resiste. E eu comecei dia 1º de setembro, depois desse dia, isso modificou a minha vida. Foi um divisor de águas de setembro para cá, surreal. Não estou prosperando como eu gostaria, mas eu estou sentindo o caminho, eu estou sentindo a luz, eu estou sentindo as pessoas se chegar. O fato de eu estar aqui hoje não é à toa. E aí eu olho e falo assim, eu sei que não acabou as dificuldades, eu sei que tem mais, mas eu estou pronta para passar por ela, porque eu sei que lá na frente tem mais coisas para contar. Eu tenho mais histórias para dizer, eu tenho mais casos para compartilhar, eu tenho mais pessoas para ouvir. Tem até na última live que a gente conversou, eu queria muito falar uma coisa. Lembra que eu falei, se eu preciso falar, eu preciso falar. Que eu Hoje ela está acompanho. com oportunidade. Hã? Hoje está com oportunidade, coloca para fora. Pô, eu queria muito colocar que eu faço parte do L4, né? Eu sempre trabalhei na liderança das empresas, eu sempre tive resultados positivos. E olha como é engraçado, eu tenho um grupo do L4, eu coloquei 12 pessoas intencionalmente para esse grupo. Júnior, eu não consigo que essas pessoas interajam. Eu não consigo que essas pessoas respondam. Eu não consigo nada. Eu fico até triste, né, em alguns momentos, mas quando eu chego no L4, que o Marcos Vilela, ou até mesmo o Silas, ou a Priscila, eles vêm e falam com a gente, dão aquela pílula para a gente diária, eu me sinto com mais gás. Mas quando eu olho naquele Tô travando um pouco. Travou um pouco a tua internet. Voltou ao normal. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que foi dela que travou. Coloca aí nos comentários. Vocês estão ouvindo bem? Não, vocês estão me ouvindo? Que eu sei que a internet dela travou. áudio,
Voltou normal? Acho que voltou. Voltou? Você- Não, não, só o teu. Mas eu tô te ouvindo, só que tá um pouco baixo, tá travando. Mas eu tô te ouvindo. Acho que eles não É, estão te ouvindo. eu deixei no 4G para não ter problema com o Wi-Fi, né? Deixei no 4G direto. Tá travando um pouquinho, mas deu para entender. Ó, eu tô bem, eu tô bem. Mas aí, continua. Tá conseguindo ouvir ou travou de novo? Hã? Pode falar. Não, então, eu queria que você perguntasse alguma coisa agora, Você que eu tá já falei ouvindo? bastante. Eu vou perguntar sim por quê? Porque a dor e o sofrimento, a gente sempre fala que ele faz parte do processo. Tu falou uma coisa, eu quero compartilhar algo contigo sobre quando tu falou que tu tá aí com grupos e você tá falando, falando e as pessoas não atendem, as pessoas não ouvem. Tu lembra da parábola do semeador? O semeador saiu para semear. Ele jogou semente à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, até que uma caiu em terra boa. A semente que você está lançando lá vai pegar um solo de um coração lá que vai frutificar, que vai multiplicar. Eles Isso. aparentam estar ali sem falar, eles não estão comunicando nada, mas a semente tá sendo lançada. Você precisa continuar lançando essa semente, você precisa continuar transbordando essa semente. Não pare. Existe um salmo que dificilmente as pessoas leiam, elas não percebem que é o Salmo 126, que é um dos meus preferidos. Que o, que o salmista ele escreve o período que o povo saiu do cativeiro e voltou para a terra prometida. Ele diz assim: quando nós saímos de Sião, do cativeiro de Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria e nossa boca de cântico. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Depois diz assim, ó, aquele que sai andando, chorando, semeando, andando e chorando, colherá com alegria. Então, é mesmo chorando, você precisa semear. Andando, você precisa semear. Continue semeando, semeando. Aquele que sai chorando, semeia. Porque existe momentos na vida que a angústia é grande, a dor é grande, a dificuldade é grande, o problema é grande, mas a gente não pode parar de semear. Você está passando luta? Continue É, semeando. Você está passando problema? Continue sim. semeando. Chorando, uma pessoa ligou para mim ontem, chorando, né, acerca de um negócio, de um problema, e ela disse, o que, que eu faço? Eu disse, como é que tu tá? E ela disse, eu estou me nadando em lágrimas. Eu disse, agora pega essa lágrima e rega a semente. Toda lágrima que tu tá jogando aí, rega a semente, continua plantando. Ah, mas estão com justiça, continua plantando. Isso mesmo. Ah, mas estão me tratando mal, continua plantando. Ah, estão me rejeitando, continua plantando. Ah, não estão dando atenção para mim, continua plantando. Vai chegar um momento que vão te ouvir, que vão te escutar. Existe uma história, antes de eu te fazer a pergunta, para compartilhar com o pessoal que estão aqui. Jesus chorou pelo menos 2 vezes na Bíblia. E uma das vezes foi quando ele entrou montado no jumento. Ele entrou montado no jumentinho e o pessoal começou a falar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem no nome do Senhor. E quando ele passou no meio do pessoal, os discípulos falaram, olha como eles estão falando do Hosana. Jesus disse, olha, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Foi que aí ele desceu do jumento e ele começou a chorar. Ele disse, Israel, ô Israel, por que rejeitaste o teu Salvador? Por que não percebeste o dia da tua visitação? Então o que acontece? O próprio ele chorou por quê? Porque esse é o salmo da minha vida. Olha aí, Fernanda, Salmo 126. Eu amo esse salmo. Então o que acontece? Porque ele chorou, ele disse assim, olha, rejeitaram. Eu vou te explicar só uma cena, porque essa cena vai te impactar. Porque quando a gente entende o propósito, a gente morre pela causa. E às vezes a causa que ela brota no nosso coração é grande, independente de circunstâncias. Aí você vê no próprio sacrifício de Cristo, ele curou, libertou, alimentou, restaurou as pessoas, e quando ele estava sendo julgado, os mesmos que ele estendeu a mão eram os que estavam gritando para ele, crucifique, crucifique, crucifique. Era o mesmo, ele olhava lá de cima, aqueles que ele alimentou com pão, aqueles que ele alimentou, por exemplo, com a palavra, aquele que ele curou, aquele que ele restaurou, vários estavam lá gritando, crucifique, crucifique, crucifique. Então isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas a pergunta que eu quero te fazer, eu quero ainda linkar aquela pergunta que tu falou que foi algo que impactou na tua vida. Como é que tu ressignificou duas coisas? A questão da
da perda da tua mãe, e a segunda, essa questão de empreender, dessa decisão de empreender, de fazer, mesmo diante de tantas dificuldades, tantos problemas. Compartilha conosco aí. Uhum. Então, da minha mãe, não foi fácil, né? Já tem 29 anos que ela faleceu, né? E nos primeiros anos, como eu te disse, não foi fácil, foi uma busca eterna de respostas. Mas hoje depois que eu fiz o autoconhecimento e comecei a ter uma visão diferente por um outro ângulo da morte, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com os meus 3 sobrinhos sobre morte, porque eles têm que entender. Minha mãe nunca escondeu a morte da gente desde quando a gente era criança. Por quê? Morria alguém, ela sempre levou a gente em cemitério, nos coisas. Por quê? Para a gente lidar com essa circunstância. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, quando morre alguém na família, poupa as crianças de não participar. Eu respeito a decisão, até porque quando, dependendo do horário, aquela coisa, você não vai expor uma criança a um lugar desse. Mas elas têm que lidar com a morte desde cedo. E a minha mãe sempre fez isso. Então, nós nunca tivemos esse medo, essa coisa. E hoje eu estava falando para os meus sobrinhos sobre isso, que um dia eu não vou estar mais aqui, a minha sobrinha até chorou, tadinha. Mas eu expliquei para ela, vai ser muito lá para frente e tal. Mas o que acontece com a morte da minha mãe? Hoje, como eu consigo ver isso? Como que eu ressignifiquei? Foi o simples fato de, sabe, quando as coisas acontecem para um bem maior? Minha mãe foi uma mulher super empreendedora. Minha mãe saiu do hospital público para cuidar de 4 filhos, costurando em casa. A minha mãe dividia a nossa comida com os nossos vizinhos. E eu, egoísta como eu era, não pude perceber o bem que ela fazia. Pelo contrário, tinha ciúmes, aquela coisa toda. Hoje eu já consigo lidar melhor com essa situação e vejo o quanto ela quis ensinar pra gente. E eu tinha uma empreendedora dentro de casa, uma super mãe, e eu não dava desse valor para ela. Então, hoje, o que eu vejo com a perda dela? Eu vejo que ela precisou morrer para que nós crescêssemos independentes e mais fortes. Então, o meu irmão caçula, na época, tinha 12 anos. Nós não morávamos num lugar muito bom, e hoje ele é pior ainda. E qualquer um de nós poderia ter crescido no mundo do crime, da prostituição, né? De tudo mais, de coisas erradas. Mas não. O meu pai, ele não era uma pessoa muito, muito próxima a nós, mas ele estava ali. Exatamente isso. Então, eu só consegui falar isso para minha tia, que é a irmã da minha mãe, porque eu tenho certeza que se os meus irmãos ouvirem eu dizer isso, eles não vão concordar. Mas ela precisou ir para que nós hoje nos tornássemos quem somos. Então, todos nós estudamos, todos nós trabalhamos, todos nós temos o nosso caminho ali no lado correto, né? O meu pai está com a gente, meu pai virou pai e mãe ao mesmo tempo. E cuida de nós como se fosse uma mãe mesmo. E eu sou grata a ele eternamente por isso. E hoje eu falo para ele, você é nossa mãe, pai. E ele fica bravo, para com isso, não gosta dessas coisas, mas ele é. Ele hoje, eu posso dizer isso, ele é a galinha pintadinha, que é os filhos tudo ali debaixo das asas dele. E eu sou muito feliz por isso, porque a gente conseguiu ter essa aproximação, nós e eles, que nós não tínhamos, né? Nós tínhamos era um exército, né? Tinha que passar pela comandante para chegar no general. Hoje não, hoje nós estamos ali direto com ele, conversamos abertamente, e isso foi muito bom, coisa que nós não tínhamos. Então, existem coisas que nós precisamos perder para poder ganhar. Então, esse foi um fator muito importante na minha vida, que hoje eu consigo olhar. Eu falo da minha mãe com muita felicidade. Ela foi uma pessoa essencial. Onde quer que ela esteja, eu sei que ela está em luz. E eu desejo o melhor para ela. E o outro fator do empreendedorismo foi exatamente isso. Você vê, eu tinha uma pessoa empreendedora de casa e não conseguia enxergar. Eu tinha medo de abrir um próprio negócio. O meu irmão caçula, hoje ele sempre foi empreendedor, trabalhou acho que uma vez empregado, de registro, 2 registros ele teve na carteira, o resto ele foi empreender. E hoje ele está me ensinando.
uma parte e eu aprendendo outra com o Pablo, né? E ia fazer uma coisa. Se é para ir para o fundo do poço, tem que ser agora, porque eu não vou deixar para mais tarde. Porque quanto mais medo eu tiver de enfrentar a minha realidade, mais pior vai ser para mim. Porque quanto mais idade eu chego, né, vai ficar mais difícil. E aí foi isso. Foi o Pablo que fez eu pedir a demissão. Foi ele que ficou. Sai daí, sai daí. Faz uma coisa, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vou. Pedi, falei assim, vou enfrentar isso agora. Vai com medo mesmo, vou com medo e vou com tudo. Por isso que eu digo para você, não tô ainda no patamar que eu quero estar, mas eu tô no caminho. Tu tá no caminho porque faz parte do processo, né? Faz parte do Sim, processo, como tu falou, é preciso morrer para crescer. Lembra é da preciso. semente que eu falei? A semente, o que acontece? Para que a semente brote, ela precisa morrer. Se ela não morrer, ela não vai crescer e não vai dar os frutos. Ela precisa morrer, ela É precisa verdade. crescer. Eu acho que esse negócio que muitas vezes empata a gente, essa decisão que a gente precisa tomar, não só de morrer também, mas o medo de enfrentar, de empreender, de se colocar à disposição para fazer Uhum. algo, de tomar uma atitude. E tu tem colhido já os resultados de tudo isso que tu tem feito através da tua vida. Tu já tem colhido resultados, porque é um processo, né? Lidar com esses resultados. Agora, como é difícil para muitos, é difícil, mas também não é difícil, é fácil. Sempre falo, né? O Paulo fala. É difícil, mas também é fácil. De tomar essa decisão. De tomar essa decisão, por exemplo, de ressignificar, de tomar essa decisão de perdoar, de tomar essa decisão para empreender, de tomar a decisão para vencer o medo, de tomar a decisão para compartilhar. E aí eu te pergunto mais uma pergunta: qual é a mensagem que está no teu coração hoje que tu quer compartilhar? Qual é o teu desejo? Qual é esse propósito que tu tem dentro de si de compartilhar, porque tu já tem feito, para que o povo que está aqui conosco e o pessoal que vai assistir depois possam também aprender contigo? Eu digo assim, ó, tenha medo, faz parte, mas vai com medo mesmo. Frases feitas, eu sou a louca da frase feita. Uma frase que a Keila fala: não existe mudança sem o coração acelerado. Então, sempre vai haver o medo para paralisar. Então, a gente tem que passar por cima disso. Porque é desses medos, é dessas lutas que a gente, desses obstáculos que a gente enfrenta que vem o sucesso. Eu converso com a minha família e falo exatamente isso. Qual é o empresário, qualquer outra pessoa de sucesso que você conhece que não teve dificuldade, que não passou por um perrengue na vida? Me fala um nome. Me dá um nome. Não existe. Porque a gente precisa perder para ganhar, a gente precisa errar para acertar. A gente precisa ter medo para vencer. Então, isso faz tudo parte do processo, como você mesmo diz. Eu hoje não desisto de nada, nem desse grupo do L4 que ninguém me dá bola, nem não começo nada se não for para eu terminar, como eu já fiz muito na minha vida. Tarde ou não, não me importa. Na minha cabeça onde eu tenho que chegar. Então, assim, dificuldade vai existir, mas é bom porque você vai ter história para contar. Outro código que ela passou que eu quero compartilhar com vocês aqui. As dificuldades que nós passamos são histórias que podemos contar. Nessa imersão sobre propósito de vida, conte a sua história. Eu estava falando logo na live que antecedeu a tua sobre isso, que nós podemos tomar duas decisões no palco da vida. Ou a gente é protagonista, ou a gente é o autor, ou a gente é um simples mero coadjuvante. Tem gente que não é nem coadjuvante, tem gente que é figurante. Eu É. falei para eles, faça um exercício aí, diante dos seus olhos, abre um filme, como se estivesse abrindo o filme da história da sua existência. E você sentasse numa poltrona para ver você contracenando. Quais eram as atitudes que você ia ver? Como um autor da sua vida, como protagonista, ou como um mero coadjuvante, ou como um mero figurante? Então, isso que a gente passa, são histórias que a gente constrói para contar, e a gente precisa realmente ir, vai com medo, faz, executa, faz acontecer, não deixa para amanhã, faz agora, porque a gente está conectando. Quantas pessoas precisam, necessitam ouvir, porque tu vende um produto e um serviço também, mas de alguma forma aquele produto e serviço vai transformar a vida das pessoas.
Tudo que nós fazemos ou nos colocamos à disposição para fazer, isso gera valor, gera transformação, gera mudança. Isso acaba, de alguma forma, impactando as vidas. Acaba acontecendo, de alguma forma, dessas pessoas serem transformadas, serem mudadas. Quem não passou por uma dificuldade não tem problema, não tem história para contar. Aí eu fazer o que precisa ser feito. E aí eu pergunto aí, convoca esse povo para tirar essa dificuldade, esses problemas que eles têm passado, têm enfrentado para eles falarem, porque você tem história para contar. Quem não tem história para contar? Isso é verdade. Tem que fazer o que precisa ser feito. Eu sempre falo isso nos meus stories, lá no meu Instagram. Eu falo, você já fez o que precisa ser feito? Porque resultado você quer, mas você fez o que precisa ser feito? Então, assim, as pessoas às vezes também, Júnior, elas não questionam. Eu vejo por esse lado. As pessoas que não questionam, as pessoas que não falam, é porque elas não querem também saber a verdade. Porque eu também já fui dessas pessoas, eu entendo perfeitamente isso. Às vezes a gente se esconde atrás das coisas para não ter que ouvir a verdade e para não tomar uma decisão, né? Eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, porque eu fui uma pessoa antirreligiosa, que não queria ouvir ninguém que falasse de Deus, eu já fui uma pessoa que não perguntava. Inclusive, uma coisa que o Pablo falou que eu gostei demais é isso. A resposta para os nossos problemas está nas perguntas que a gente não faz. E eu coloquei isso no meu grupo do L4. Porque o pessoal não pergunta, não interage, mas eu entendo. Eu não falo muito assim, porque eu também já deixei eles muito abertos, muito livres para saírem se quiserem, porque a amizade vai ser a mesma. Aquilo ali não é para quem não quer, é para quem quer. Mas ninguém sai, porque todo mundo também tem um pouco de receio, do que eu vou pensar. Não tem que se preocupar comigo, tem que se preocupar consigo, né? Mas as pessoas têm esse medo de ouvir a verdade, de se expor, né? E eu também já tive muito disso. Quanto tempo eu fiquei encarcerada no meu próprio mundo, com medo de falar, com medo de perguntar, com medo de me expor. Tive muito, tive muito. Mas é isso, é isso. Não tem outro caminho para quem está chegando agora nesse mundo, né? No mundo da gente que a gente está começando a abrir a boca, sair do caixão, né, Júnior? Que a gente estava dentro do caixão, né? Então a gente tem que sair. Então Jesus chegou para nós e disse: sai, Lázaro, para fora. Então a gente está saindo. Por quê? Porque a gente tem muito para falar, a gente tem muito para mostrar, a gente tem muito para ajudar, a gente tem muito para aprender. Quem aprende, né? Quem aprende não depende. Então é isso. Não se prenda a nada. Eu não me prendi a nenhum valor. Eu pedi demissão de uma empresa de 17 anos sem qualquer peso na minha consciência, porque não era nenhum valor de FGTS que ia me segurar se eu não tivesse bem no lugar. E eu disse isso para minha chefe de coração aberto e deixei minhas portas abertas nesse lugar. Então, as pessoas se prendem a poucas coisas. Elas se prendem a coisas minúsculas, sem entender que existe um universo muito maior aí esperando por nós. Não é mesmo? Existe, nós precisamos comunicar a nossa história. Cada palavra, por exemplo, que tu libera, edifica a minha vida. Cada palavra que tu libera edifica a vida das pessoas. De como você superou, de como você enfrenta a dificuldade do dia, de como você o passo a passo de como lidar com as situações e depois resolver essas situações, resolver esses problemas. E aí é necessário, faz-se necessário a gente abrir a boca para contar a nossa história, para contar a nossa experiência, porque vai edificar vidas, vai transformar vidas, vai transformar lares, vai transformar mulheres. Quantas mulheres estão ouvindo a tua história aqui serão, por exemplo, impactadas? Quantas mulheres estão ouvindo a tua história aqui e vão conectar a ti? Mas é isso que é importante. Eu convido a minha querida Magali que se levantou, você que está aqui nessa live também se levantar. Abra sua boca. Abra sua boca. Faça o que precisa ser feito. Tem aquela frase que o pessoal fala demais: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Nós precisamos fazer aquilo
que precisa ser feito. Não deixar para amanhã, não deixar para depois. E aí eu te pergunto aqui, nós estamos caminhando para o final, qual é a frase que você deixa? Qual é a instrução que você quer deixar para todos que estão aqui? Qual é o legado? Compartilha algo aí para que nós estamos encaminhando para o encerramento, para que possam ficar gravado neles aqui. Querida Magali, qual é a frase que você deixa, a instrução, a orientação, algo para ela? Ouviu? Conseguiu ouvir ou travou? Está te travando ou tu conseguiu ouvir? Eu acho que está travando a Magali. E aí eu convido vocês que estão aqui comigo nessa... Pode falar. A tua internet está travando, voltou agora. Pode falar. Tinha travado, voltou agora. Não, tu pode falar agora, tava travado, voltou, tá conseguindo falar? Pode falar. Tá. Escreve que aí eu leio e aí eu encerro. Deus proverá. Essa aqui é a frase. Essa é a frase. Deus proverá. Da mesma forma que a experiência de vida. Voltou ao normal, vocês estão me ouvindo? Para que eu possa concluir? Porque a da Magali está travando. Começou a travar. Tem que destravar essa internet, Magali. Tem que destravar de vez ela. Você consegue falar mais alguma coisa? Senão eu vou aqui dar a conclusão aqui. Não, está travando, Magali. Está travando. Está travando. Não estamos conseguindo te ouvir. O pessoal está me ouvindo bem aqui. Acho que é só Magali que não está ouvindo. Acho que o pessoal deve estar ouvindo aqui legal. Então eu quero compartilhar com vocês esse momento. Nós estamos encerrando mais um momento. Daqui, nós vamos parar daqui a uns minutinhos, nós voltamos de novo. E quando nós voltarmos, nós vamos receber a Rita. Acho que destravou agora, Magali. Destravou? Ou voltou a travar? Não, está travando. A da Magali está travando. Então deixa eu continuar aqui. Então, daqui a pouco nós já vamos começar. Eu vou encerrar essa live. Vou salvar aqui no GTV. E aí o que você faz? Você vai lá no GTV e deixe seu comentário. Escreva algo. Escreva algo que você aprendeu, que foi edificante para a sua vida. Aí depois você volta que nós vamos continuar com a próxima live. Agora tem que bater nosso print, né? Dá para ver? Deixa eu tirar os comentários aqui rapidinho, Magali. Só um momento. Desativei. Vamos lá. Pode bater. Pessoal aí. Batam um print, me marcam o Júnior Pimentel, marcam a Magali. Daqui a pouco eu só vou desligar aqui, só é o tempo de eu salvar e descrever o comentário, é mais ou menos uns 5, 7 minutos, no máximo 10 minutos, e nós estamos de volta para receber a Rita e a história do Samuel. Você não chegou aqui por acaso. Tem o propósito, vamos convidar o máximo de pessoas possível para ouvir a história da Rita. Um beijo.